Olá, seja bem-vindo ao podcast Saúde da Pele Cast, uma produção da Psoríase Brasil, com a apresentação minha, Ana Paula Dixon, jornalista e host deste podcast. E hoje nós vamos abordar um assunto de extrema importância, que é o direito dos pacientes e o acesso a tratamentos, a medicamentos, e para isso nossos convidados são duas pessoas com muita experiência na área, o Eduardo Ritz e o Dr. Dionísio Birnfeld, que têm amplo conhecimento, um advogado e o outro executivo da área. Então, o Eduardo Ritz, ele é executivo com mais de 20 anos de atuação na indústria farmacêutica, tem MBA em gestão de planos de saúde, é especialista em acesso ao mercado, diretor de acesso ao mercado e assuntos corporativos na Health Meds. E também é consultor e colaborador da Psoríase Brasil. E o Dr. Dionísio Birnfeld é um advogado, sócio fundador do prestigiado escritório Marco Antônio Birnfeld e também é sócio na Banca Advogados e Benck em Ciranguelo, Advocacia e Consultoria, ambos em Porto Alegre. Ele é especialista, entre outras áreas, na área do direito da saúde. Ele atua em prol dos pacientes na análise dos contratos de planos e de seguros de saúde, legalidade ou abusividade de conduta de operadoras, seguradoras na cobertura de procedimentos, fornecimento de medicamentos, reembolsos de despesas, entre outros direitos. Ele também é um ex-assessor do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul. Então, para iniciar, boas-vindas, Eduardo, boas-vindas, Dionísio. Obrigado. Muito obrigado, Ana. Obrigado à Psoríase Brasil pelo convite. É um prazer estar participando aqui deste momento com vocês. Este tema que nós temos, que nós vamos tratar aqui neste podcast, é de extrema importância. Muitas vezes vêm a nós perguntas direcionadas, seja pelo site, pelo e-mail, pelas redes sociais. Então, nós temos aqui a área administrativa, mais, digamos, normal, né? O direcionamento normal, e a área jurídica, que muitas vezes há necessidade de ser acionada. Então, vamos iniciar com o Eduardo sobre esses trâmites de acesso aos tratamentos. Como é que são os trâmites de acessos convencionais a estes tratamentos, às doenças crônicas e autoimunes de pele? Bom, o acesso ao tratamento das patologias que envolvem as doenças de pele, ele segue dois padrões, né? Então, você tem geralmente tratamentos que são tratamentos mais de rotina e tem uma acessibilidade em termos de custo e até de complexidade. Eles são tratamentos mais simples, por exemplo, um creme, uma pomada, né, um comprimido que tem um uso de rotina e não necessita de um acompanhamento ou de um nível, né, muito detalhado de instrução. Então, o paciente pode, muitas vezes, ou comprar esse produto na farmácia, ou muitas vezes, dependendo do produto, se faz parte de um protocolo, ele pode, inclusive, retirar esse tratamento no sistema público de saúde. Para tratamentos mais complexos, o que geralmente acontece é que você tem produtos de um custo maior e de uma complexidade maior. E aí, geralmente, esses produtos eles também têm a disponibilidade na rede pública, mas tem um outro segmento, que é a disponibilidade na operadora de saúde, ou seja, quem tem um plano de saúde pode hoje retirar produtos para o tratamento mais complexos e, óbvio, sempre o produto tem que ter o acompanhamento e a prescrição médica. Isso é fundamental, porque quem vai determinar o melhor tratamento e o momento de se utilizar determinadas terapias sempre vai ser o médico. E doutor Dionísio, no caso de não conseguir pelos trâmites normais, entra a questão do judiciário, que o senhor atua há muitos anos. Exatamente. O judiciário acaba sendo a solução ou para a incapacidade do poder público ou da própria operadora
de fornecer o tratamento, o medicamento, enfim, os procedimentos que o paciente necessita, seja uma capacidade, muitas vezes, técnica ou simplesmente por divergência de interpretação legal, interpretação contratual, entra, então, a função do judiciário de pacificar esse conflito. Porque se gera, então, um conflito entre quem deveria fornecer aquele medicamento, o tratamento, enfim, e quem precisa dessa terapia. O judiciário, então, ele é chamado a responder e, então, decidir quem tem o direito. E isso, muitas vezes, é feito com necessidade da prática de atos com extrema urgência. E nesse meio passa a atuar, então, o advogado, e eu falo assim, o advogado em sentido bem amplo, porque isso abrange também os defensores públicos, para aquelas pessoas que fazem jus ao benefício de ser defendidos pelo Estado, gratuitamente, ou aquelas pessoas que podem contratar um advogado privado, fazem uso do advogado, e vão à justiça em busca, na maioria das vezes, de uma liminar, ou seja, uma decisão de urgência antecipatória, em que o juiz decide se aquela pessoa tem ou não direito a, desde logo, receber aquele medicamento, aquele tratamento, o exame, enfim, o procedimento que seja, ou se ela deverá esperar a tramitação de todo o processo e que ele chegue ao fim, para que ela, então, saiba se venceu ou não a ação e ao vencer, se ela vai ter ratificado ou finalmente reconhecido pela primeira vez o direito dela. Mas o judiciário é a alternativa para aquelas situações em que as vias administrativas, né, seja o SUS, em alguns estados que tem assistência do servidor público, como aqui no Rio Grande do Sul, o IP Saúde, também tem uma função bem importante, porque atende uma parcela bem grande da população, ou seja, as operadoras e seguradoras de saúde. Quando há uma falha desse fornecimento administrativo, vai-se então ao judiciário. Falando agora de início, acho que é interessante a gente esclarecer quem são aquelas pessoas que têm direito a acessar a Defensoria Pública. E outra questão que eu fiquei pensando, isto está relacionado a medicamentos que não estão nos protocolos de diretrizes terapêuticas, tanto da ANS quanto do SUS, ou para os que estão e também para os que não estão, esse acesso via judicial? Sim, a Defensoria Pública, ela é disponível às pessoas que são financeiramente necessitadas, certo? Não existe um parâmetro ou uma lei ou uma norma que fixe um valor específico de renda ou um determinado valor, um porte de patrimônio. Não existe. Nós temos, por experiência, por praxe, verificado aí nos diversos tribunais brasileiros, que existe uma média de renda, algo como 3 salários, até 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, mas não é necessariamente uma renda definitiva, algo que realmente vá definir se a pessoa terá direito ou não à defensoria. A Defensoria Pública, ela vai fazer uma análise da condição financeira da pessoa que pede aquela assistência, porque muitas vezes a pessoa que vai à defensoria, ela pode ter até uma renda maior do que essa, mas ela está em situação financeira prejudicada. E naquele momento ela precisa do auxílio da defensoria. E a defensoria, ela está ali para atuar para essas pessoas em qualquer tipo de causa, então, inclusive nas causas até de direito privado mais comum, até nas de grande importância, como a da saúde. Então, quando me perguntar sobre especificamente na área da saúde, em qualquer tipo de demanda, seja para obter medicamentos ou outros procedimentos que são normalmente abrangidos pelas listagens, tanto dos planos de saúde e do SUS,
ou mesmo aqueles que estão fora. A defensoria está ali para qualquer situação, para qualquer necessidade, desde que, claro, seja feita uma análise da necessidade financeira daquela pessoa e ela seja, vamos dizer assim, aprovada para ser representada pela defensoria. Interessante. Acho que o importante também, né, para o ouvinte, já que estamos falando das doenças de pele e da psoríase, em especial, vale a pena nós lembrarmos que, tanto para quem tem planos de saúde e até mesmo para quem não tem, nos dois sistemas, né, que nós chamamos no sistema privado e no sistema público, nós temos hoje, para a psoríase em especial, nós temos protocolos bastante avançados, com tratamentos realmente de ponta, né? E isso é um detalhe que é importante a gente levar em consideração. Então, não significa necessariamente, né, doutor Dionísio, que todo paciente necessite abrir mão ou entrar, né, do ponto de vista jurídico, porque existe um meio. Agora, claro, uma vez que ele não se sinta acolhido, ele tem esse recurso, né, que ele pode fazer uso. E esse é um ganho importante, Ana, porque quando nós falamos do tratamento, se nós olharmos recentemente, para 3, 5 anos atrás, existia uma defasagem do ponto de vista de tecnologias, principalmente daqueles produtos para fases mais avançadas, principalmente da psoríase. Então, falamos aqui dos imunobiológicos, por exemplo, né? Houve uma atualização tanto da ANS para as operadoras de saúde, quanto do sistema público, no SUS, em que se disponibiliza hoje praticamente as principais terapias, e isso é um avanço. Isso, de uma certa forma, amplia o acesso para os pacientes que necessitam. Foi uma grande conquista, né, Eduardo? Sem dúvida. O Psoríase Brasil trabalhou durante anos, década, inclusive, para que isto chegasse a essa aprovação. Sem dúvida. E aí vem uma segunda pergunta. Para esses medicamentos que já estão listados, por exemplo, há outras doenças que ainda não estão cobertas, né? Mas no caso das que já estão, esses trâmites dentro do SUS, há prazo para que o paciente consiga ter acesso a esse medicamento? Por exemplo, o paciente vai lá na farmácia, né, específica, que até agora eu gostaria que tu me relembrasse, porque o processo eu acho complexo, então imagino que para os pacientes também seja complexo. Tem a pomada, tem os outros sistêmicos e os biológicos, quer dizer, existe uma série de graus de medicamentos conforme o grau do desenvolvimento da doença, né? Perfeito. E se a pessoa vai lá e não tem esse medicamento, existe um prazo, o que ela faz? Porque ela vai prejudicar a sua saúde e o seu tratamento, né? Uma vez que não tem, a gente recebe relatos disto nos nossos canais de comunicação, é bem comum. É verdade. Eu vou usar uma expressão aqui que eu e o Dr. Dionísio, antes do início da gravação, nós utilizamos, porque é uma expressão que nós utilizamos em comum acordo, em muitas situações. É o depende. Então, depende muito, primeiro, de qual é a terapia, por onde que o paciente está acessando. Então, quando nós falamos especificamente da psoríase, no sistema público, o paciente tem, por exemplo, tratamentos que são tratamentos mais de primeira linha, cremes, medicações de uso oral que estão disponibilizados. E também tratamentos mais complexos, de alta complexidade, como imunobiológicos, por exemplo. Isso é o que o SUS oferece hoje dentro de uma lista, e quem vai escolher e saber a melhor opção é sempre o médico. Quando nós falamos do sistema privado, né, já existe uma limitação, que é uma limitação para os produtos de alta complexidade. Então, basicamente, são os imunobiológicos. São tratamentos caros, né? Sim, Mais caros, uma vez, né? exatamente. Mais uma vez, precisam ser orientados e precisa ter o uso adequado, no momento adequado da doença, e quem faz isso é o médico, o especialista. Então, quando o paciente ele busca, por exemplo, no sistema privado, nas operadoras, obviamente ele é um processo mais simplificado, porque as operadoras, geralmente, elas têm uma organização, né, e hoje as coisas estão muito mais acessíveis do ponto de vista dos sistemas. Então, muitas vezes, no próprio site da operadora,
existe uma área em que o paciente faz um upload da receita, né, de uma solicitação do médico e busca aquele produto que já é, de uma certa forma, obrigatória a cobertura. Então esse é um modelo que é muito comum. Raramente hoje em dia, mas ainda existem algumas operadoras que solicitam o envio de uma receita e de uma documentação em papel. Isso menos comum hoje em dia. Quando nós vamos para o sistema público, aí é um pouco diferente. O sistema público, em todo o Brasil, ele depende muito da organização do Estado e muitas vezes do município. Então, geralmente, os municípios possuem uma regional ou uma espécie de ambulatório que é responsável pela dispensação de produtos ou de determinadas doenças ou de produtos especificamente de alto custo. Então, através da própria receita do médico, muitas vezes o médico do próprio SUS, ele já faz essa orientação ao paciente. Então, em posse da receita, em posse muitas vezes de um laudo, ele encaminha essa solicitação, que ela é muitas vezes auditada, então existe um certo controle por parte do Estado para saber se o uso está adequado no momento correto, né, com a medicação adequada para aquele perfil, e uma vez que recebe-se a liberação, isso em questão geralmente de semanas, né, depende muito do estado. Às vezes tem estado que se consegue isso em 10 dias, outros demoram um pouco mais, 30 dias. No início do tratamento, a continuidade do tratamento já é mais simplificada, porque não precisa de todo esse trâmite. Muitas vezes é agendada uma data para retirada da continuidade do tratamento. Então, geralmente esse é o trâmite e ele varia muito, Ana. Nós não temos hoje uma data, nem uma precisão. Conversávamos isso também. Não há em lei isso. Não existe. Assim... E a gente tem no Brasil vários SUS, né? Sim, é o que dizem também sempre quando a gente faz as entrevistas. Pela descentralização e a atribuição de poderes, enfim, de tarefas para todos os entes, né? Os municípios, os estados, a União, as estruturas são bastante desiguais. Sim. E mesmo dentro do mesmo estado da federação, nós temos municípios que prestam um serviço excelente em nível de SUS e outros com péssimo serviço dentro do mesmo estado, certo? Então, nesses municípios que têm uma organização melhor, nós vemos que as respostas aos pedidos administrativos são muito mais rápidas. Em outros, não. Mas a gente observa também uma média. E, geralmente, quem dá essa média é o próprio município, é o próprio estado, né, que aponta, você receberá a resposta entre 15 e 60 dias, em média. E a gente vê, inclusive, em sites, em mensagens, em e-mails, em orientações que o próprio SUS fornece ao paciente, até utilizando essa mesma expressão, em média. Realmente uma média. E a gente tem que pensar que o paciente nem sempre pode esperar. É isso que eu ia comentar, agora ia perguntar. Então, quando ele não pode esperar, o que se faz? Esse é um grande problema, porque ele ainda não teve uma negativa, não teve uma resposta. Ele não sabe se o SUS vai fornecer o medicamento, ou aquele tratamento que ele pede. Então, o que ele vai fazer? Se ele correr ao fórum, o juiz vai dizer, mas negaram? Negaram ou não negaram? Esse produto não está disponível, né? Está disponível. Exato. Está na lista, está no Rename. Então, por que está me pedindo aqui? O que é o Rename? A Relação Nacional de Medicamentos, né? Está na Rename. Não, provavelmente tu vais conseguir esse medicamento. Então, por que está me pedindo aqui? Mas é porque eles não se mexem, o Estado não se mexe. A farmácia lá da prefeitura não diz quando chega, e eu estou completamente perdido. Essa situação ela é difícil, mas ela comporta também uma atuação, se for necessário, se houver uma situação de emergência, né, uma urgência médica,
ela comporta uma atuação judicial também, pela omissão. Então, a omissão ela também pode ser objeto de análise pelo Poder Judiciário. Cada caso é um caso. Então, a gente tem que fazer um trabalho de caso concreto, de demonstração daquele paciente individualizado. Este paciente tem este problema. E ele não recebeu uma resposta até hoje, passados 30 dias, 45 dias, e ele não pode aguardar por tais motivos que estão atestados pelo seu médico. Então, o judiciário vai intervir. E é interessante, né, o doutor Dionísio, porque quando nós falamos principalmente do paciente com psoríase, num estágio mais avançado, a falta do tratamento, a interrupção do tratamento, ele gera o descontrole da doença. E muitas vezes a volta da crise. Sim. E a gente sabe que é passível, é até previsível que, a depender de determinadas situações, ou de um equívoco de dotação orçamentária, até de uma desorganização por parte do Estado, pode haver uma falta de produto. Mas a grande verdade é que a gente nunca sabe até que ponto isso foi um problema realmente de fornecimento, por exemplo, da empresa, da indústria, ou se foi um problema de gestão, ou se isso está sendo, inclusive, feito por intencionalmente mesmo. Enfim, porque a verba acabou e ninguém quer dizer isso, né? Então, a culpa gera... Então, realmente, eu acho que é muito interessante essa situação, porque nós percebemos que é um recurso que o paciente tem, né, doutor Dionísio, de acionar, até mesmo nesses casos, quando existe uma demora e um impacto no tratamento do paciente. Desculpa, acho que a gente tem que entender uma coisa que é essencial, tá, aqui no nosso país. O Brasil, ele tem um sistema jurídico que é amparado historicamente num sistema que é chamado de romano-germânico, certo? Isso significa o quê? Que é um sistema amparado em lei. Aquilo que está na lei é o que determina o que deverá ser feito. Principalmente para o Estado, digo Estado no sentido amplo, né? Então vamos falar aqui, estamos falando de saúde, vamos falar de SUS. Para o Estado, ele só pode fazer o que é autorizado expressamente em lei, certo? Ao contrário do particular. O particular, nós podemos fazer tudo que não é proibido em lei. O Estado é diferente, ele só pode fazer o que é permitido expressamente em lei. Ok? Então é da nossa cultura entregar para a lei a definição de todos os nossos problemas, a solução para tudo. Só que é inevitável, a lei ela não acompanha, é impossível a lei acompanhar a evolução tecnológica, as mutações culturais, o surgimento de novos problemas, novos dramas, novas doenças. A lei não acompanha. Claro. A lei não acompanha. Então, o judiciário, no Brasil, ele passou a flexibilizar a interpretação das leis com base em princípios. São princípios que regem, né, o nosso sistema jurídico todo, princípios constitucionais, que falam da proporcionalidade, razoabilidade, princípio da eficiência, princípio da dignidade da pessoa humana. Então, toda a legislação eventualmente insuficiente ou incapaz de amparar o cidadão, ela é analisada sempre em cotejo, sempre em comparação com os ditames desses princípios maiores. Então, o judiciário ele passou a se movimentar ao longo dos anos de uma maneira a flexibilizar essa exigência de que a lei decida tudo, certo? Então, por isso que nós hoje vivemos, a gente está falando sobre o depende, nós temos muitos dependes, justamente por isso, porque nós sempre esperamos que a lei diga, mas a lei nem sempre diz. Então depende, vai depender sempre de um juiz que analise o caso concreto e obviamente que com a técnica, que é a prova de quem julga, e ele diga
enfim, né, se aquele talvez pode se tornar uma realidade, se ele vai se tornar um sim ou se ele vai se tornar um não. E é um drama, vamos dizer assim, é um conflito sem fim, que é do nosso sistema. E por isso a tal judicialização da medicina? Claro. Depende porque, de justamente, mais. claro, o Estado já ele é incapaz de dar resposta a tudo. As operadoras dos planos, as seguradoras de saúde são incapazes também de dar resposta a tudo. E também a gente vê alguns casos, né, em que as operadoras também tentam dar uma dificultada, né? Porque, claro, tem custos, a gente pelo menos acompanha, né, doutores? Claro. Assim, casos mais complexos de doenças, tratamentos caros, ou às vezes até simples, eles dão uma judiada ali na demora de aprovação, ou até de negação, e depois querem cobrar uma parte. Então também tem aquela coisa das cláusulas, existem operadoras e operadoras, logicamente, mas aquelas cláusulazinhas assim, que ninguém lê, né? Porque nem enxerga sequer. Sim. Então é tudo também é complicado às vezes, né, no próprio privado. Justamente, e as operadoras de saúde, a saúde suplementar, ela tem um papel gigantesco na assistência à saúde no Brasil, porque são milhões e milhões e milhões e milhões de brasileiros assistidos. Até com a crise diz que perderam bastante clientes, né? Perderam, mas por outro lado também ao que me consta, deixaram também de gastar com vários procedimentos eletivos que, em razão da pandemia, por exemplo, não foram feitos. Então, houve também uma economia. E a gente sabe também que agora essa demanda que está reprimida. Sim, porque agora o gasto é maior. Imenso, né, esse ano. Exatamente. É um setor bem 2023 complicado, que a gente está, né? Para quem ver isso posteriormente. É um setor complicado, são empresas privadas. A gente não pode tratar todas da mesma maneira. Claro. Cada uma certamente tem sua política de como regular, decidir quais procedimentos, quais medicamentos. Ela vai atender, claro. Existe o rol da ANS, né, com aquilo que é obrigatório. Ali a gente tem uma certa segurança de que e o que está lá que vai ser atendido. As operadoras têm que cumprir, independente do tipo de plano. Existem planos que excluem. A gente vê casos de operadoras que agem nitidamente de má fé e que negam, inclusive, procedimentos, medicamentos, exames, enfim, que estão no rol da ANS. Expressamente. E negam. Por que negam? Tem que negar porque, por algum motivo, existe uma determinação lá de gestão que talvez tenha que fazer um determinado número para atingir vamos dizer assim, um resultado financeiro X e precisa negar. Mas se é um direito do paciente, o que fazer existe alguma via também administrativa dentro das operadoras? Existe, aquela call, ouvidoria, aquelas coisas. Mas eles vai estar falando com eles mesmos. Com eles mesmos, tem a própria ANS, que pode ser chamada ANS, e ela funciona bem para muitas situações, principalmente quando não existe uma urgência. Né? Mas esse é um caso bem interessante, inclusive, de negativa, que não, né, de um não atendimento de algo que realmente é necessário, né? E aí eu só gostaria de fazer um parênteses que é importante também, né? Pode existir muitas vezes a negativa por uma questão administrativa, mas muitas vezes existe também uma negativa por uma questão técnica. Isso é importante também. Ou seja, o fato de ter uma obrigatoriedade de cobertura, nós estamos falando aqui, na verdade, para qualquer doença, claro, não significa necessariamente que em qualquer condição o paciente está garantido. Por quê? Porque muitas vezes os produtos eles têm diretrizes de utilização. Então, você só pode utilizar, por exemplo, na psoríase um medicamento biológico se você já tiver passado por X, Y, Z tratamentos. Então, precisa existir esse critério. Então, algumas perguntas precisam ser feitas e, de novo, depende, né, claro, doutor Dionísio? Será que o paciente realmente passou? As operadoras têm histórico, muitas vezes, desse paciente. Às vezes, não. E aí, a operadora, cá para nós, ela tem razão para isso, de não atender essa solicitação.
Mas no caso onde ele passou por todos os trâmites e ele deveria ter direito, o 0800 da ANS, a ouvidoria funciona muito bem nessas situações. Funciona, né? Ele só não é suficientemente ágil para as pessoas que têm urgência. Para quem tem urgência, o judiciário é a porta a ser batida, né? É lá que se vai conseguir uma providência com agilidade, com rapidez, né? Porque o próprio sistemática de atuação da ANS, ela tem que ser um pouco mais lenta do que o judiciário, porque a ANS ela recebe uma ocorrência, uma reclamação, e ela vai ouvir a operadora do plano de saúde, a operadora vai responder, e então esse usuário do plano ele vai ter que ser comunicado sobre o que aconteceu, e até que haja uma decisão da ANS, vão alguns dias. E nem sempre as pessoas podem esperar. Então, quando as pessoas não podem esperar, o judiciário é a solução. Ou, se não for a solução, pelo menos é a tentativa, uma via de tentativa. E outra dúvida também que entra muito para nós, uma vez que um paciente entra contra, seja SUS ou seja um plano de saúde, ele pode ser prejudicado depois, assim, ser punido, ter algum tipo de restrição até de renovação de contrato, no caso dos planos de saúde, no SUS, daqui a pouco, não sei, uma perseguição. É interessantíssimo, viu, essa pergunta, porque essa pergunta é muito recorrente. O doutor Diniz é a pessoa certa para responder, mas eu só gostaria de frisar isso. É impressionante como essa preocupação ela tem uma relação muitas vezes com o momento econômico e até com a questão profissional. Porque muitas vezes o próprio paciente, ele faz uma ligação desse medo que ele tem de não ser atendido, mas também de se sentir intimidado até mesmo do ponto de vista de sofrer uma represália na empresa que ele trabalha. Então é interessante, né? Porque existe uma relação. Vamos lembrar aqui que a grande maioria das pessoas que tem plano de saúde hoje no Brasil não tem porque ela paga, ela tem porque ela ganha como um benefício da empresa que ela trabalha. Exato. Então é interessante, mas realmente a resposta ideal é com o Dr. Dionísio aqui. Bem lembrado, evidentemente não pode ser prejudicado, não pode sofrer represália, não quer dizer que não vai sofrer. Não quer dizer que não vai ser prejudicado, mas não pode. Eu, honestamente, nesses anos todos de advocacia, eu nunca soube de um caso de um cliente meu que tivesse sido posteriormente prejudicado, sofrido algum tipo de represália por um plano de saúde, por uma operadora, por ele ter ajuizado uma ação. Pelo menos não que tivesse sido identificado esse nexo, né? Sim, de casualidade, essa relação. Aconteceu uma rescisão de contrato, ou uma outra negativa de um procedimento, ou de um exame, porque alguns anos atrás houve uma ação judicial. Não tenho conhecimento. Mas as pessoas perguntam, muito para o advogado, é uma das perguntas mais comuns. O que o plano de saúde pode me prejudicar por eu entrar com essa ação? Por quê? Por que vem essa pergunta? Ou porque, como falado, aquela pessoa está atrelada a um plano de saúde empresarial, coletivo, e a gente sabe que tem muitas carteiras de planos de saúde empresariais que são aquilo que a gente chama de falso coletivo. Montadas, né? Falso coletivo. Tem uma pequena empresa, certo? Que uma microempresa, muitas vezes tem um sócio, né? E ele contrata pela pessoa jurídica um plano de saúde só para atender a família dele. Isso certo? E é uma carteira muito frágil, muito frágil. Então, se aquela carteira, vamos dizer, com 4 pessoas, 5, um casal, 2 filhos, ela começa a ter uma alta sinistralidade. As pessoas são 4 e adoecem. Começa a ficar muito caro para a operadora. E aí já tem uma ação judicial. A relação já
estremece. E aquele ali é um foco muito específico e é muito fácil para a operadora romper aquele contrato. Porque nos planos coletivos, o rompimento ele pode se dar por alegação de desequilíbrio financeiro, econômico financeiro do contrato. Sim. Enquanto que nos planos e nos seguros individuais ou familiares, a única hipótese ou é por fraude do usuário, né, praticou uma fraude ao contratar, que é muito raro, ou por falta de pagamento das mensalidades. Sim. Fora isso, não pode ser rescindido pela operadora. Então, realmente, as pessoas têm medo de ir a juiz nessas situações em que ela pertence a um plano coletivo ou um plano empresarial que tem uma característica de uma carteira muito fraca em termos de autodefesa perante a operadora. Então, isso é uma situação que as pessoas realmente cria muito temor. E um outro motivo que eu tenho percebido é famílias que têm um parente, geralmente mais idoso, que faz muito uso de serviços, né, de assistência médica, cirurgias, internações, e tem uma ação judicial, tem medo de que no curso daquele tratamento, porque sabe que aquele seu parente, aquele ente querido, faz muito uso, está em uso agora, e a expectativa é que não possa sequer sair, por exemplo, do hospital nos próximos 30, 40, 50 dias, tem medo que seja feita uma represália e prejudique aquele paciente que está usando o plano nesse momento. É muito comum. Então, a gente procura, né, os advogados, quando consultarem esses aspectos, procuram instruir as pessoas, né, que as pessoas não aceitem simplesmente, que elas busquem informação, que elas, se algo de errado acontecer, que procurem saber se aquilo é correto ou não. Sim. Que não aceitem passivamente, porque realmente não pode. A represália por represália é algo que não é admissível. Estava pensando outra pergunta aqui, porque nós falamos no caso da ANS que o particular, né, que o paciente particular pode ir lá fazer uma reclamação em caso, enfim, de mau atendimento, gestão, tudo. Pelo SUS, isso entraria pelo próprio Ministério? Tem um canal também, né, no SUS para as pessoas fazerem ou não essa reclamação, no caso, ou seria estadual? É que como é tripartite. Tripartite, exato. Dependendo do tratamento, isso pode... Existem os canais, Existe, né, também. Existem os canais também no sistema público. A verdade é que, diferentemente até do sistema, que é o sistema privado, que tem a ANS, e as próprias operadoras têm as suas ouvidorias, e elas são monitoradas, existe, na verdade, um rigor bem interessante por parte da própria agência com as operadoras nesse sentido. Mas o contrário, no sistema público, apesar de existirem os canais, já não existe o mesmo... seriedade. Eu não diria seriedade, eu acho que seriedade até existe, mas talvez o caminho ele é mais longo, ele é mais demorado, então você não tem uma agilidade, né? E muitas vezes essa resposta ela demora demais, e aí entra novamente aquilo que o Dr. Dionísio comentou. Puxa vida, nós estamos falando muitas vezes de um paciente que necessita... Sim, pode fazer diferença uma semana no tratamento, faz muita que a pessoa diferença. pode morrer, né? Exatamente. E claro, quando é interrompido o tratamento, puxa, ele regride, ele tem que começar praticamente, né, não digo do zero, mas muitas vezes ele dá 3, 4 passos atrás na sua terapia, porque ele está esperando uma resposta do porquê que não, né, ele não recebeu o produto dele, o exame que ele não pode fazer. Então, apesar de existir, eu não vejo com o mesmo nível de tempo a resposta comparado ao sistema privado. Eu acredito que muitas pessoas têm dúvidas sobre esse nosso sistema tripartite nacional. Tem como resumi-lo?
Eu sei que ele é bem complexo, mas a gente tem como resumi-lo assim de uma forma leiga para pacientes, que é o nosso público aqui no final. Eu acho que resumir dá, e não vale nem a pena entrar em detalhes, porque... Vamos enlouquecer, não, pessoal. Atualmente, para vocês terem uma ideia, atualmente existe uma grande discussão no próprio Supremo Tribunal Federal sobre as atribuições dos entes federativos no SUS. Nossa. Atualmente existe uma ação judicial, cujo relator é o ministro Gilmar Mendes, e ele determinou que todos os processos judiciais do Brasil, todos Vão para lá. que tratam de SUS, permaneçam exatamente onde estão. Não fiquem Se entrou na Justiça Estadual, fique na estadual. Se entrou na Justiça Federal, fique na federal. Fique onde o autor da ação escolheu. Porque existe ainda a dúvida, né, se eu devo demandar contra o Estado, contra o município, contra a União, ou contra só dois, ou contra os três. Meu Deus. E eu demando contra os três na estadual, na Justiça Estadual ou na Justiça Federal. É para todos os tipos de medicamentos ou só para alguns? Se o medicamento tem aprovação na Anvisa, eu preciso trazer a União como ré ou não preciso? Ou só quando é um medicamento que ainda não está registrado na Anvisa? No Brasil, sim. É uma loucura. Então nem o judiciário sabe. Talvez uma forma até resumida, para pensar assim para o paciente, eu gostei de uma definição que eu vi uma vez, eu acho que talvez resuma melhor. Assim. No sistema tripartite, que é União, Estado e Município, acontece a mesma coisa na área da educação também. A gente pode dizer assim que, de uma maneira geral, as coisas de altíssima complexidade ficam por cargo da União, de média complexidade dos estados e de baixa complexidade dos municípios. Essa é uma boa explicação curta, né, doutor? Sim, dá para se entender basicamente assim. A grande questão é que os entes, né, federativos, estados, municípios e União, eles têm que fazer uma compensação financeira entre eles para que o sistema funcione. Exato. Certo? Então, se são todos responsáveis pela assistência, não funciona se eu puder escolher a quem eu vou pedir. Não funciona se eu pedir só de um, se o dinheiro está distribuído, se o orçamento está distribuído entre todos. Se eu atacar apenas um, aquele atacado não vai ter o recurso para tudo. Então, eles têm que... os entes federativos, eles precisam se compensar. E isso é um grande problema, porque se entendia até agora, que a demanda poderia ser feita para qualquer um deles. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Se tu entrares com uma solicitação dentro de um medicamento que não faz parte da esfera, por exemplo, municipal... Exatamente. Vai estar entrando teoricamente, eu poderia exigir do município, já que ele integra o SUS. Sim. Mas o SUS não está sistematizado para que o município forneça aquele medicamento. Então passa a ser até um contraproducente. Teoricamente um erro, não é, mas pode pedir ao município algo que o Estado deveria estar fornecendo. É contraproducente. Como eu digo, uma esquizofrenia jurídica, né? É o nosso manicômio judiciário. É o manicômio judiciário. O manicômio judiciário. Então, isso vai ser definido. Tá? Já está na pauta para ser definido. Quer dizer, doutor Dionísio, depois da reforma tributária, eu acho que tem que entrar também nessa pauta, né? Porque nós temos tantas pautas no Brasil a coordenarmos isso vai ser definido. Porque são direitos pátrios também, né, da nossa Constituição. Exatamente. Saúde, educação, enfim. Exatamente. Eu vou contar brevemente um caso bem emblemático de uma cliente minha com doença de Crohn. Ela foi à Defensoria Pública do Estado, que ajuizou uma ação para obter um medicamento negado pelo SUS. Ela ajuizou a ação contra o Estado, Justiça Estadual, pela Defensoria Pública. O Estado se defendeu, alegou que a União deveria também estar no processo como ré, porque aquele medicamento
não está listado, e como ele não está listado na Rename, a União tem que responder também, porque ela tem que dar o recurso financeiro para aquilo. O juiz acolheu, ok, é Justiça Federal. Foi para a Justiça Federal. Na Justiça Federal, a Defensoria Pública do Estado não atua. Então, ela contratou a mim, advogado. Começamos, fizemos processo, liminar, obteve medicamento, tudo ok. Em determinado momento, o juiz federal disse, não, eu estou analisando melhor. Esse processo não deveria estar aqui. Ele tem que estar na estadual. Meu Deus. O processo foi para a estadual, voltou para a estadual, teve prejuízo no tratamento, o tratamento foi interrompido, mas retomou o tratamento. A pessoa Depois, o Tribunal Federal disse que não, o juiz federal, você está errado, você não deveria ter enviado de volta para a estadual. Venha processo de volta. E assim, e aí o paciente, no meio dessa história, ele sofre. Ele faleceu? Não, felizmente não. Mas sofre. Mas sofre porque ele justamente, como o Eduardo falou, está em tratamento e interrompe o tratamento. Não, claro. Então, o prejuízo é isso, né? Então, o tratamento judiciário o tratamento vem sendo bem feito, dando resultados, e é interrompido por 2, 3, 4, 5 meses, porque o processo fica para lá e para cá. E o interessante disso tudo, quando a gente pensa na questão da gestão e do impacto, não só para o paciente, mas tem um impacto financeiro também. Sim. Porque muitas vezes, quando você vai resgatar o paciente na crise, você vai usar mais medicamento. Vai ter ou você vai usar um suporte maior. Muitas vezes, a depender do tratamento, o paciente precisa ser internado. Sim, tu dá passos atrás. Volta 3, 4 passos. Então, esse é o custo, né, de uma má gestão. Sim. Que entra o judiciário, entra a gestão administrativa e essa relação entre União, estados e municípios, que na teoria ela é bonita, mas na prática ela tem realmente esses gaps para resolver. Nós até temos um podcast, né, sobre farmacoeconomia. Isso, exatamente. Não trata exatamente, diretamente nessa questão das divisões, mas também, né? É a conta que tem que se fazer, porque quando o paciente não é bem tratado, ou ele é tratado inadequadamente, assim como o desperdício é um problema econômico e causa impacto para todos nós, e no final de contas, quem paga tudo isso somos nós que pagamos impostos. Claro, né? Exatamente. Então, assim como é um problema o mau uso e o desperdício, é um problema também o não uso. Sim. Ou o atraso numa terapia que está em andamento. Sim. Então, aí entra realmente o impacto econômico na saúde. E respondendo, acho, a pergunta, né, inicial sobre a tripartição, né, do SUS, pelo menos em processos judiciais, o que tem ocorrido de modo geral, pelo menos provisoriamente, até que o STF decida como é que vai ser, é que os medicamentos têm sido fornecidos pelo Estado, com o aporte financeiro da União, compensando o Estado. Porque o Estado está na ponta, a União dificilmente ela está na ponta, né? Dificilmente a União tem lá uma farmácia dela, uma secretaria que vai poder fornecer in natura a caixinha do medicamento. Então, como o Estado está mais próximo, e o Estado também está mais próximo do município, se ele precisar da estrutura do município, é muito mais fácil o Estado ter uma comunicação, interlocução com o município entregar, do que a União. Então, de modo geral, tem sido assim. O Estado, desses medicamentos mais de maior custo, né, o Estado tem sido obrigado a fornecer com a determinação de que a União, administrativamente, compensa o Estado. Na prática, funciona assim. Estou imaginando lá dentro de um funcionamento hospitalar, por exemplo, que estão todos esses entes misturados, acredito eu, dentro no atendimento do SUS. Também deve ser uma loucura ali para o administrador, né? Porque os médicos também acabam tendo que se envolver um tanto nessa. Sim. E a gente falou questão, pouco né? sobre os médicos aqui. A gente tem muito que falar. Na verdade, a gente vai ter que fazer um programa número 2, gente, porque a pauta aqui foi só inicial. O médico é essencial. O médico é o grande facilitador do direito do paciente. Os pacientes, né? É o médico. O médico, ele
facilita ou ele atrapalha muito. Exatamente, estava pensando nisso. E é interessantíssimo isso, né? Porque quando nós falamos de várias terapias, é o caso da psoríase, hoje está muito claro, do ponto de vista de avanços em pesquisas e desenvolvimento, né? Isso também tem um impacto, e nós abordamos aqui. É muito difícil o sistema de saúde, mesmo o sistema de saúde privado, que tem uma agilidade maior, você não consegue acompanhar o desenvolvimento e além do desenvolvimento, as evidências científicas, que muitas vezes a indústria ela já traz isso. Mas, tá bom, e qual é o impacto para o meu sistema aqui, né? Para o meu plano ou para o meu estado? Então é difícil acompanhar isso. Mas tem um outro ponto também interessantíssimo que com a questão tecnológica, existem uma diversidade de tratamentos. Então, por exemplo, biológicos. Dá uma impressão que todos os biológicos são iguais e é tudo a mesma coisa, mas isso não é verdade, né? É mais ou menos a mesma coisa do que a gente pensar assim, puxa, eu tenho uma chave e essa chave vai abrir todas as portas. Não vai abrir todas as portas. Essa chave ela é importante para aquela fechadura. Esse outro medicamento ele vai ter uma atuação porque é a característica, né, do paciente, do momento da doença, das comorbidades, e aí entra o médico. Porque quem faz esse diagnóstico e sabe identificar exatamente o momento ideal de entrada, ou às vezes até de troca de terapia, é o médico. Sim. E aí vem também uma das perguntas que estavam aqui, a gente já está finalizando quase o nosso tempo, mas uma das perguntas que estavam aqui, que alguns pacientes relataram, o médico, creio que tanto no SUS quanto no privado, se eu não me engano, vai lá e prescreve, sei lá, a pessoa está tomando biológico X, inclusive nosso vice-presidente da Psoríase Brasil já comentou esse caso em outras lives e podcasts que nós fizemos. Daí era o medicamento X, daí chega lá, não tem a dispensa, né, que se fala dispensação. Sim, isso, dispensação. Dispensação desse medicamento, pede a substituição pelo Y. E daqui a pouco aquele Y não é exatamente mais adequado a ele. Só que a farmácia diz que é aquele que temos. Exatamente. E aí, quem decide, afinal de contas? A gente sabe que deveria ser o médico, né? Que conhece o paciente, que o paciente tem toda uma condição lá, por isso está usando. É interessante mas, porque... mas na prática não funciona assim, né? Uma situação como essa, Ana, é interessantíssima, né? Porque a gente vê muito acontecendo isso, não é só na psoríase, é em várias doenças. Né? É claro que o Estado, ele assim, olha, o que eu tenho é esse aqui, né? É biológico, ou, enfim, é da mesma classe, né? Isso. Aí, mais uma vez, a importância do médico. Porque o médico sabe que, às vezes, tem diferença e que aquela resposta não vai ser a mesma. Aliás, muitas vezes, esse paciente até já fez uso desse produto que está sendo proposto anteriormente e já perdeu um pouco a resposta terapêutica. Já teve um ganho, mas foi perdendo ao longo do tempo. Então, a importância do médico. Bom, e se o Estado está batendo o pé porque não tem, não vai... Bom, aí eu acho que entra, mais uma vez, a área jurídica, né? Que é um recurso, porque... Mas é a importância do médico também brigar pelo seu paciente nesse caso, porque é ele que tem o tratamento do paciente na mão. Sim, tem os exames, vê a evolução, assim como ao contrário, né? Às vezes o paciente tem que trocar o medicamento porque aquele já não está mais dando resposta também, né? Exatamente. E como eu disse, o médico ele é o grande facilitador ou não. Um grande problema, sim, para o paciente, porque os pacientes eles se fiam muito nas orientações do médico para tomarem providências a partir da consulta. Sim, nós estamos ali no especialista, né? Exatamente. O médico, ele, de modo geral, estamos falando assim de SUS, o médico sabe. O médico atende SUS, ele sabe, esse medicamento, ele é fornecido pelo SUS. Ele já diz para o paciente. Isso. Mas onde é que eu pego esse medicamento, doutor? Esse aqui, tu vai na farmácia do município, leva a receita, isso aqui é simples, pode ir lá, ou de repente farmácia popular, ou é baratinho, compra, é mais rápido, vai na farmácia comercial e compra. Ou esse aqui é um medicamento, uma coisa mais complexa, né? Tu tens que fazer um outro procedimento, que eu vou te dizer como é que é. Tem esses documentos aqui, então preenche ali alguns formulários, ele deve instruir o seu paciente como fazer. Passo a passo, né? também, né? Então, pega esses documentos aqui, digitaliza, vai no site da farmácia da Secretaria da Saúde do Estado,
tem ali, vai colocar teu nome, tua documentação, teu número de documento, endereço, etc. Vai carregar lá para o site, fazer o upload dos documentos. Sim. E vai encaminhar o pedido. O médico muitas vezes não faz isso. Não, pois é. A pessoa sai da consulta com uma receita. Perdida. E agora? Tem essa dificuldade. Às vezes, dentro dos diversos SUS, às vezes até o serviço tem uma farmacêutica que orienta. Sim. E aí o médico não faz porque existe uma pessoa específica para isso. Mas muitas vezes não existe. Não isso. existe. Se o médico não orientar... Mas também já ouvi falar muito de conflito entre o que o médico está dizendo e o que, sobretudo em hospital, e o que a farmacêutica está dizendo. Daí vem cá, quem estudou para isso? Já ouvi muito isso também. Chega lá na farmacêutica, não, isso não está autorizado por isso, aquele outro. Eu acho que, inclusive, a gente o tema é complexo, né? São nuances. Claro, o médico, ele tem a responsabilidade, né? Inclusive sobre a vida né, da pessoa. Paciente. Mas a gente, muitas vezes, desconsidera bastante o papel do farmacêutico. Sim. Porque o farmacêutico, ele tem uma função, para falar assim, bem simploriamente, quase que de um revisor da prescrição do medicamento. Porque os médicos também erram. Claro. Certo? Muitas vezes o médico prescreve o medicamento certo, porém numa dosagem errada. Uma superdosagem errou. Queria escrever 10, escreveu 100. Uhum. Certo? E aí chega na mão de um farmacêutico. Ele vai ler aquela coisa. Não, isso aqui não. A terapia com este medicamento não é essa. Não é com 100. E eu não vou dispensar o medicamento. Porque está errado. Aliás, se eu tomar 100, vai ter um problema de saúde. E é uma função importantíssima do farmacêutico. Aliás, principalmente dentro dos hospitais, desculpa, que tem as farmácias oncológicas. Sim. Não, e tem algumas secretarias... de dosagem, sim, fatal, pode ser fatal. E tem algumas secretarias, né, dentro dessas diferenças de SUS que a gente fala, que são um exemplo, né? Que você tem um trabalho de assistência farmacêutica, que são os farmacêuticos que coordenam, que são modelos, são cases, né? Porque orientam o paciente desde a forma de administrar, desde a forma de conseguir a medicação, até mesmo o armazenamento, muitas vezes. Sim. Então, tem um papel aí super importante também, concordo, a importância do farmacêutico nesse processo. Meus caros, eu já vou deixar aqui um convite para nós seguirmos em outro episódio, porque nós estamos chegando a 1 hora de gravação e temos uma série de assuntos ainda a falarmos. Então, já fica o convite, tá, para nós conseguirmos finalizar em 1 hora, que eu creio que é um tempo máximo aí de um podcast, para as pessoas estarem bem ligadas conosco. E a gente tem uma série, foi maravilhoso, e a gente tem vários desdobramentos, creio, para dar para o número 2, então já fica aqui o convite para que os doutores... Convite aceito. Venham, Eduardo com a sua vasta experiência, Dionísio com toda a sua experiência também, e aí contar até cases, né? A gente pode entrar mais detalhado em alguns temas, porque realmente tenho certeza que este é um episódio que é dos maior interesse dos pacientes, porque é algo que é uma prestação de serviço, além do que não que os outros não sejam, mas que é tão complexo tudo isso que nós falamos, tanto que a gente está aqui falando há 1 hora e a gente ainda tem pontuações a dar para pelo menos conseguir dar uma orientação. Vamos fazer um número 2 deste episódio, vocês aceitam? Com o maior prazer. E tu identificaste bem, é necessário. Não, é muito necessário, as dúvidas são inúmeras, imagina nós, quer dizer, eu que trabalho nisso com a Psoríase Brasil já há anos, ainda tenho dúvida, quizás quem... né, que sequer ainda pegou nesses temas, nessas matérias. É verdade. E vamos auxiliar aí os pacientes, né, esclarecer, porque um dos pilares, doutor Dionísio, o senhor que não conhecia tanto a Psoríase Brasil, nós temos advocacy como um dos pilares, nós temos pesquisas que a gente está entrando bem a fundo agora, e o pilar da informação que é fundamental, sem dúvida alguma, né? É muito necessário, é um pilar muito forte também que a gente tem, entre outros, mas esses 3 pilares são bem basais dentro da nossa associação. E é importantíssimo, né? Todos os pilares são importantíssimos, mas esse da informação é essencial, porque
E uma informação correta, científica. Exatamente. Eu sempre procuro dizer para todos, pergunte, né? Pesquise, não aceite. Não, claro. Simplesmente, passivamente. Agora, porque as pessoas têm que saber as fontes também, né? Porque senão cai... Se tivesse um problema, procura uma resposta, converse com alguém que possa te ajudar. A gente pode até fazer algo, depois a gente deixar assim, quando isso for ao ar, fazerem perguntas, nos darem sugestões também de dúvidas. Eu acho ótimo, ótima ideia. A gente vai estar lá no YouTube, isso hoje em dia é um podcast, videocast. Lá no YouTube, coloquem as perguntas, questionamentos, dúvidas que a gente traz para o nosso segundo episódio sobre o direito dos pacientes. Vamos fazer? Excelente, combinado. Acho que foi uma dupla maravilhosa, eu agradeço imensamente. Eu agradeço. Em nome da Psoríase Brasil, em nome da nossa presidente Gladys Lima, em meu nome como jornalista, gostaria de dar a palavra final a ambos e os seus contatos. Enfim, o Eduardo, eu sei que não é muito de redes sociais, mas... O Dr. Dionísio, creio que tem sim um perfil ali mais ativo, também site, por favor. Eu agradeço então pelo convite, espero retornar e estou à disposição de todos para colaborar da maneira que eu puder. Eu sei que muitas pessoas têm muitas dúvidas, eu também tenho, a gente que opera... na advocacia, né, no direito, nós temos dúvidas e cada caso é uma oportunidade de aprendizado. Então, por isso que eu repito, procurem informação, perguntem, porque às vezes nós aceitamos passivamente coisas que nós não deveríamos aceitar e que nos prejudicam. Então, eu não estou dizendo que todos têm sempre direito, todos têm sempre a razão, mas muitas vezes têm razão, têm direito e não fazem valer. Se não tiver, né? Exatamente, é importante entender até para poder propagar a informação correta. Claro. Então, procurem, né, se informem, a internet está aí, o podcast está aqui, tem vários canais que a gente pode buscar para informação e... no Instagram eu estou ali com o meu nome, né, Dionísio Birnfeld, ADV, né, advogado, e disponível ali, perguntas se quiserem fazer, respondo sempre às ordens. Obrigado. Maravilha. Maravilha. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Ana, muito obrigado, Psoríase Brasil. Hoje eu me sinto em casa, né, como um colaborador também e um admirador, né, do trabalho da Psoríase Brasil, como uma associação de pacientes que faz um trabalho muito sério, muito equilibrado, muito coerente. Então, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, doutor Dionísio, foi um prazer em estarmos aqui, né, conhecê-lo e, obviamente, poder discutir de um tema tão importante que fala de acesso, mas, acima de tudo, fala de direitos. Direitos. Isso é super importante. E uma coisa que é muito bacana da Psoríase Brasil, que a gente vai agregando pessoas. Acredito que o doutor Dionísio está vindo aqui conosco já, numa primeira experiência, então que seja muito bem-vindo a sua entrada aqui na nossa associação. Muito obrigado. Também. E vamos estudar especificamente também situações da psoríase, de outras doenças. E outras doenças, porque nós trabalhamos, pele. A gente trabalha com dermatite atópica, que eu tinha aqui uma pergunta ali fazer, urticária crônica espontânea, vitiligo, hidradenitis supurativa, temos várias. A psoríase é que está mais bem atendida atualmente. Sim. E as outras estão aí para termos que agir. Certo. E judicialmente nós temos tido ótimos resultados nessas doenças todas. A gente havia comentado também anteriormente. Então, a DA, por exemplo, dermatite atópica, é uma que está aí na hora da vez, né? Exatamente. Porque sequer a pomadinha tem ali no SUS hoje. Está parado há um ano na Conitec, a audiência pública que houve, né? Isso, e a gente ainda encontra pacientes que necessitam de tratamento. Eu estive com uma pessoa que muito mais complexo e a gente encontra uma resposta do SUS sugerindo passe hidratante. Não, é uma doença bem severa também. Claro. Hoje essa pessoa que eu estive, eu conversei bastante. Mas enfim, vamos tratar disso no segundo episódio, então. Vamos lá. Está pré-marcado? Combinado. Combinado. Pessoal, agradeço muito
a participação de vocês, a audiência. Encaminhe, então, por favor, essas perguntas, questionamentos. Como sempre, convido a seguirem os nossos canais, os sites psoriasebrasil.org.br, doençasdepelebrasil.org e também os Instagrams psoriasebrasil _oficial, Instagram Doenças de Pele BR e o nosso canal do YouTube que condensa todos estes conteúdos de vídeos que é Psoriase Brasil. Um abração e até a próxima.